Meus amados irmãos, irmãs e amigos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor e nesta oportunidade eu quero meditar com vocês na palavra de Deus que se conta no livro de Atos, capítulo 4. Eu quero ler com vocês somente o versículo de número 19 e o 20, que diz assim: respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém. Meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 4, também o capítulo 5, aleluias, que os apóstolos de Cristo Jesus, depois de ser revestido do Espírito Santo, depois de ser revestido da graça, do poder, da ousadia que vem de Deus para o homem, para a mulher, que Deus chama para fazer sua obra, agora os apóstolos estão cheios de Deus. E aqui no capítulo 4 vai dizer que os apóstolos agora eles estão anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer que se levanta os sacerdotes, o capitão, os saduceus. Você pode ver aqui no capítulo 4. No versículo 6 vai dizer que Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre e todo quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, esses homens se levantam para impedir os apóstolos de propagar o Evangelho de Cristo. Mas ninguém conseguirá parar a marcha da igreja do Deus vivo. Se você se deixar ser levado por Deus, pelo querer de Deus, pela vontade de Deus, ninguém vai conseguir te parar. O único que pode te parar, o único que pode me parar, somos nós. Mas se nós nos deixar sermos levados por Deus, pela sua vontade, nós vamos permanecer firme e forte de pé, pregando a palavra de Deus, fazendo o bem a todos. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Os apóstolos estavam fazendo só o bem, pregando a palavra, pregando o Evangelho de Cristo. Agora esses homens aqui se levantam, essas autoridades, os sacerdotes, o capitão, os saduceus, eles ficam enfurecidos, porque os apóstolos estão pregando a palavra, porque estão fazendo o bem. Meu amigo e minha amiga, servo de Deus, eu tenho uma palavra para te dizer através desse vídeo. No decorrer da tua caminhada na presença de Deus, sempre vai levantar alguém para querer te lançar uma palavra negativa. Sempre vai levantar alguém para querer te parar, te paralisar. Mas não te abata com essas palavras. Não te entristeça com essas palavras. Não pare de pregar o Evangelho. Continue. Os apóstolos encontraram no decorrer da sua caminhada pessoas, como nós podemos ver aqui no capítulo 4, que tentaram o parar, mas os apóstolos confiavam em Deus. Os apóstolos sabiam que Deus estava sempre pronto a enviar os seus anjos para os livrar. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que os sacerdotes, o capitão, os saduceus, e Anás, e Caifás, e João,
Para me lembrar que esse aqui não é o João, servo de Deus, aqui é outro João. E Alexandre e todo quantos havia dali do sumo sacerdote se levantaram contra os apóstolos. E agora eles lançam os apóstolos na prisão. Mas no capítulo 5 de Atos, vai dizer que Deus, aleluia, envia o seu anjo e abre as portas do cárcere para livrar e tirar os seus servos do cárcere. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Você foi chamado para marchar na propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Eu fui chamado para marchar, para fazer o bem para todos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, meus amados irmãos. Aleluias! Você foi separado, você foi selecionado, você foi escolhido. Nós somos escolhidos, separados por Deus para fazer o bem, para pregar o Evangelho. E nós não podemos parar. Aleluias! Os sacerdotes, o capitão, os saduceus tentaram parar os apóstolos. Os apóstolos encontraram barreira concernente à divulgação do Evangelho, mas os apóstolos continuaram pregando o Evangelho. E os apóstolos falaram: olha, importa a nós agradar a Deus do que a vós. Sabe o que os apóstolos estavam querendo falar? Olha, nós sabemos o que Deus tem feito por nós. Nós sabemos o que Jesus tem feito por nós. E nós não podemos nos calar, nós não podemos nos acovardar. Portanto, nós vamos continuar pregando o Evangelho. Essa também foi a missão de Jesus, amados. Sigamos o exemplo dos apóstolos e principalmente do nosso Senhor Jesus. Olha o que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 20, versículo 27 e 28. Acompanhe a leitura da palavra. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha o que Jesus está falando. Que o Filho do Homem, Jesus está dizendo: olha, eu vim a essa terra não para ser servido, mas para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Tem muitos líderes, tem muitos irmãos em Cristo querendo ser servido, sendo que a nossa missão é servir com a palavra, com o mantimento, servir o nosso irmão com a oração, servir os nossos irmãos com aquilo que está na nossa possibilidade de servir eles. Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados, irmãos, para resgatar almas. Versículo 28 aqui, irmãos, é tremendo. Que Jesus fala: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Trilhamos o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você está pronto? Você está preparado a dar sua vida por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor a Jesus? Porque a Bíblia vai dizer que aquele que perde a sua vida por amor a Jesus, ele achará a sua vida. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo
1, versículo 16. Olha o que ele vai dizer. Aleluias. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que nossa irmã vai falar, o apóstolo Paulo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo quantos crê. Meus amados irmãos, essa palavra tem poder. Nós estamos aí passando por um momento difícil devido a essa pandemia. Essa é uma oportunidade oportuna para mim e para você pregarmos a palavra de Deus, para fazermos o ID do Senhor. Aleluias. Nós não podemos colocar empecilho e nem criar barreira concernente nós fazer o ID do Senhor Jesus. Os apóstolos encontraram barreira, mas eles não pararam de pregar o evangelho. Eles continuaram pregando. Foram parar na prisão, sofreram açoites, mas continuaram pregando o evangelho de Cristo. E não tem exemplo maior do que o nosso Senhor Jesus, que ele diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Bem verdade que nem todos vão ser salvos, mas aqueles que tiverem de ser salvos, tiverem de ser transformados, perdoados, eles vão ser. Mas nós devemos continuar pregando o evangelho de Cristo. Assim como se levantaram contra os apóstolos e contra muitos outros servos de Deus que decidiram viver fielmente para Deus, para o seu Jesus, concernente à divulgação do seu evangelho e fazer sua obra, eles encontraram pessoas que tentaram parar. Comigo e com você não vai ser diferente. A Bíblia vai dizer lá em Atos 5 que aqueles homens ficaram com inveja. Isso também vai acontecer comigo e com você, mas nós não podemos parar, não podemos baixar a guarda. Continuamos pregando o evangelho de Cristo na certeza que Deus está conosco. Portanto, meditamos nesta palavra. Que Deus continue abençoando você, abençoando a sua família, a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Continuamos firme e forte na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.